vocês, como é que vocês estão? Fala, Marinho, tudo bom? Muito boa noite, como é que você está? Vamos conversar um pouquinho aqui, enquanto algumas pessoas a mais podem estar entrando, né? No momento a gente só vai ter quem está lá no grupo, né? Então vai ter poucas pessoas na live hoje. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre caldeiraria. Vou ensinar para vocês e passar para vocês, lógico, algumas coisas referente aos meus 12 anos de trabalho na caldeiraria, né? Então, ajudei muito já em montagens de caldeira, em fabricação de tubulação de vapor, de linhas de amônia em câmaras frigoríficas, né? E também muito no trabalho de serralheria, fabricação de calhas, chaminés, dutos, né? Então, tem um bom portfólio para passar para vocês hoje. Quem me acompanha lá no Instagram já me conhece, né? Já sabe sobre o meu trabalho e tudo mais. E o que eu tenho para passar para vocês hoje é algo sobre liderança. Como é que você vai se portar dentro de uma empresa, né? Para você alcançar degraus maiores, né? Então, começando um pouquinho aqui sobre caldeiraria, eu vou falar sobre um passo a passo que você vai seguir para se tornar uma pessoa melhor. Você vai trabalhar aí tua área profissional, o teu crescimento profissional, né? Então, eu quero destacar para vocês aqui que a caldeiraria hoje ela faz parte de praticamente todo o processo mundial, desde da existência aí da indústria, né? Então, a caldeiraria se tornou muito presente. Há cerca de 100 anos atrás, talvez um pouco mais, os Estados Unidos ele se fundiu com muita potência nesse ramo, nesse processo, onde lá surgiu muitas metalúrgicas, muitas siderúrgicas, onde a fabricação do metal lá se tornou muito presente. Então, de lá foram trazidas muitas ideias, muita coisa foi transmitida para o mundo pelos Estados Unidos neste ramo de caldeiraria siderúrgica, né? Então, qual é o nosso objetivo hoje aqui? O nosso objetivo hoje aqui é passar para vocês como que você vai se tornar um bom líder, um bom funcionário dentro de uma empresa. E, quiçá, né, abrir teu próprio negócio para estar se destacando dos demais. Então, manter teu foco, manter teu objetivo dentro do ramo de caldeiraria. Para quem tem perspectiva, a gente sabe que ele abre portas para ele mesmo. Então, se você tem um rumo, se você já entra dentro da empresa com o norte bem colocado, se você quer ser um soldador, você quer ser um montador, você quer ser um líder de setor, você quer ser um gerente de obra, tudo isso aí vai fazer com que você tenha um foco, um objetivo e você vai seguir aquilo. Só que para isso, tu precisa seguir algumas regrinhas aí, que senão você de maneira nenhuma vai conquistar, né? Então, tu vai criar novos hábitos. Que hábitos são esses? Você vai deixar de ser aquela pessoa que faz mais do mesmo, você vai deixar de ser aquela pessoa que trabalha apenas pelo salário do mês. Você vai ter uma mentalidade de dono de empresa. Como é que é essa mentalidade de dono de empresa? O dono de uma empresa, ele nunca trabalha para saber do quanto que ele vai ganhar no final do mês. E sim, ele vai estar refletindo um resultado. Ele quer saber do resultado que ele vai ter ao final do mês. Se ele conseguiu gerir bem a obra, se ele conseguiu crescer a empresa, se ele conseguiu botar determinado setor da empresa dele, um setor novo, talvez, ou uma reforma, se ele conseguiu efetivar aquilo lá de maneira correta, né? E para o próximo mês, logicamente, sempre trazendo benefícios, né? A quem é o dono da obra ou a ele mesmo, né? Então, para você criar novos hábitos, você não pode... você está ali, vai passar por um perrengue dentro da empresa ali. Você não pode não ter resiliência, você tem que ter uma certa resiliência para você passar aí, veio uma pessoa, falou mal do teu serviço. Você tem que entender que o dono da empresa, que o teu líder não veio falar mal de você, veio falar mal do teu serviço.
de qualquer maneira, né? Ele tá ali para te instruir e para te exigir o melhor de ti sempre. Então, vamos dar o exemplo aqui de um leão, né? O leão lá na África, lá no safari da África. Ele nunca vai comer grama. Por mais que ele esteja de fome, o leão não come grama. Ele vai procurar a caça, ele vai buscar a caça dele. Então, da mesma forma, você dentro da empresa. Você nunca vai querer regredir, você nunca vai querer voltar a ser um auxiliar de produção, você nunca vai querer voltar, deixar a tua profissão ali de carregado, de líder de setor, ou até mesmo do soldador, do montador, né? Para voltar a ser um auxiliar de produção. Então, você nunca vai voltar a comer grama, você vai querer caça, você vai querer mais, você vai querer subir, você vai querer partir por ataque, né? Uma das primeiras, né, coisas que você precisa ter é força de vontade e você tem que ter conhecimento técnico, pelo menos em uma área. Então, se você quer ser um soldador, você quer ser um funileiro industrial, como a gente pode ver aqui atrás, tem algumas peças de funilaria, né? Lá no finalzinho eu vou explicar para vocês o porquê que essas peças estão aqui. Inclusive, eu sei que ali no grupo tem alunos, inclusive, do meu curso, né? Então, fiquem até o final que eu tenho uma coisinha bacana para vocês. Voltando ao foco, conhecimento técnico. Embora que você queira ser um líder, você queira ser um gerente, ou você queira ser um soldador, um montador, você tem que ter conhecimento técnico para isso. Você não deve começar uma coisa sem ter um mínimo de conhecimento para você fazer aquilo lá, né? Então, como eu já falei antes, além disso, você tem que ter a resiliência. Se veio o teu encarregado, o teu líder, você vai ter que saber jogar o jogo deles. Você vai ter que dançar a música, na verdade. Então você não pode simplesmente julgar pelo que ele falou para você. Nem todo mundo é perfeito e nem todo mundo tem um dia muito bom. Às vezes a pessoa está passando por um perrengue, está resolvendo alguns problemas a mais, e essa pessoa não está muito focada aí, não está, vamos dizer assim, com muita corda para todo mundo, não. Daí não dá para relevar. Por muitas vezes a gente teve algumas discussões em horário de serviço aí, que não passou de discussões ali no local, na hora ali. Depois estava todo mundo de boa, todo mundo bem novamente, né? Então, outra coisa que você precisa ser para se tornar um profissional de qualidade, você conseguir subir e alcançar um salário melhor, uma posição melhor na empresa, né? Você precisa ter o espírito de treinamento, você precisa ser treinável, né? Você precisa sempre ter o espírito de querer aprender mais. Você tem que ter fome, você tem que sempre querer aprender mais e sempre mais. Então, como se destacar num ambiente tão difícil, que a gente sabe que a caldeiraria, ela não é um trabalho fácil. Você trabalha no meio de pó, você faz trabalho em altura, você trabalha com coisas pesadas. Então, todo lugar é difícil. Todo lugar é difícil de trabalhar. O que a gente precisa mesmo é ter o foco e seguir adiante, né? Então, outra coisa que a gente precisa saber, que é o nosso terceiro ponto aqui, a gente tem que segurar a nossa cólera, segurar a nossa raiva. A gente não pode ter raiva de fazer alguma coisa. A gente não pode simplesmente seguir nos corredores da fábrica aí, falando mal do nosso líder, falando mal do nosso patrão, falando mal do serviço, falando mal do nosso colega de trabalho, do nosso parceiro de trabalho. Então, a gente sempre está sujeito a erro, todos estão sujeitos a erro. Então, evitar, né, esse excesso de raiva, evitar aquelas fofoquinhas de corredor. Né? Sempre que você for dar um feedback para alguém, procurar dar esse feedback sempre afastado dos demais, e esse feedback sempre tem que ser um feedback de ensinamento. A pessoa, em momento algum, deve ser rebaixada nesse feedback. Então, quando você vai reclamar do serviço de alguma pessoa, tem um funcionário teu ali que fez um serviço mal, teu colega fez um serviço mal feito, feedback nunca deve ser dado o esporro, o xingão. Tem que sempre tentar relevar, porque essa pessoa
às vezes ela não tem um foco igual das outras, essa pessoa, como também teu patrão pode ter passado por alguma dificuldade, por alguns problemas aí que tem que resolver, falta de tempo, então não queria ficar ali direto, ali sovando todo mundo, né? Então, vamos cuidar muito no feedback. Outra coisa, no momento em que você vai falar ali com o teu encarregado, ou que o teu encarregado vai passar um serviço para você, o teu gerente vai passar serviço para você e passar para a sua equipe, joga a âncora desse serviço lá para frente. O que eu quero dizer com isso? Procure estender sempre mais o prazo de você terminar determinada obra. Procure estender esse prazo ao máximo para que você sempre consiga entregar ele antes. Que você entregando antes, você vai ver que o teu patrão vai, vai ver que você é um cara eficiente, vai ver que você entregou antes do prazo que você ia entregar, que muitas vezes dá um contratempo, que você não vai conseguir entregar no prazo. E aí, se a necessidade dessa entrega ser naquele momento, tipo uma produção vai entrar ali, vai precisar trabalhar, depende da fábrica estar rodando muitas vezes nesse da fábrica estar rodando depois desse serviço estar finalizado. Então a produção depende desse serviço bem executado. Então muito cuidado com os prazos. Isso te torna uma pessoa mais eficiente e, consequentemente, vão te olhar com melhores olhos e tu vai conseguir alcançar uma posição melhor também na empresa, né? Ah, mas você não conhece a empresa que eu trabalho. Minha empresa é assim, todo mundo é assim, não sei o quê. Então, gente, se você não consegue mudar o ambiente que você está, mude de ambiente. Então, não adianta você ficar num lugar que você faz tudo certinho, você trabalha, você tem o teu objetivo, você quer buscar uma posição melhor na empresa e mesmo mostrando o teu serviço, você não é reconhecido. Então, o melhor de tudo é você realmente procurar um novo ambiente para você, né? Para você conseguir o teu destaque, conseguir a tua posição lá dentro. Então, nunca peça aumento. Você sempre tem que fazer teu serviço, mostrar teu servicinho lá pro teu patrão e nunca pedir aumento. Então, ó, João, aqui, ó. Tá vendo essa soldinha aqui, ó? Tá vendo o acabamento dela? Tá ficando bacana, né? Olha só como tá ficando o acabamento. Tô seguindo já quase a solda do fulano de tal lá. Cara, tá tanto tempo aqui. E eu já tô conseguindo fazer uma soldinha no padrão dele, né? Dá só uma olhada aqui. Ou então, seu João, olha a minha montagem, cara. Olha só que perfeição. A montagem do meu material aqui tá bem montado, tá bem feitinho, um acabamento bacana. Olha só, servicinho de qualidade. Perfeito, né? Assim você vai conquistando a confiança. Você vai mostrando que você é capaz de desenvolver aquele serviço com excelência e que não vai precisar fazer trabalho depois, né? Todo mundo tem uma marca pessoal. Então, eu tenho minha marca pessoal. Eu entrei aqui já com um sorriso e falei: fala, maninho, tudo certo? Então, é essa marca pessoal que você precisa ter. Então, você nunca pode chegar num ambiente aí, um ambiente profissional, já chegando chutando alguma coisa, falando mal de alguém, discutindo com alguém. Então, você precisa ter uma marca pessoal sempre com um sorriso, sempre alegre, cumprimentando a todos, sempre da melhor forma possível. Embora que você tenha problemas, mas pense que o colega teu ali também tem problema. Os teus funcionários, a tua equipe também tem problema. O teu patrão também tem problemas. Então, procure se colocar na tua posição, né? Outra coisa, não trabalhe pelo salário. Como eu falei lá na frente, a gente trabalhando pelo salário, a gente vai só pensar no salário ali do final, do início do mês e nada mais. A gente nunca vai conseguir alcançar uma posição maior na empresa se a gente apenas trabalhar pelo nosso salário. Então, a gente precisa ter o nosso pensamento de dono. O que o dono sempre faz? Como eu falei lá no começo da live, o dono ele pensa no resultado. Essa obra é tal, ela vai demorar 60 dias para fazer. Eu quero saber do resultado dela. Essa obra vai correr tudo muito bem, vai tudo estar funcionando, tudo está sendo muito bem feito, tudo nos padrões,
e essa obra vai ficar perfeita, e aí então a gente vai ver o resultado que essa obra vai trazer de benefício para a gente. Nosso patrão nunca pensa no que ele vai receber no final do mês, e sim no resultado dele, né? Então, sempre posição de dono. Você tem que trabalhar como se você fosse o dono daquela empresa. Então, sempre quando você ir buscar uma nova profissão, ir buscar um novo emprego, ou no emprego que você está, você nunca procure trabalhar como um serviço, e sempre como um trabalho. Porque se você trabalhar com a mentalidade de que você está fazendo um serviço, você não vai fazer nada além disso aí. Você vai ser só uma pessoa que executa determinado serviço. E se você está trabalhando como se fosse um trabalho, aí sim, você tem a possibilidade de você ser um profissional na solda, na montagem, na pintura e tudo mais. Ou então ser um líder, um encarregado de obra, ou talvez até um diretor de uma empresa, né? Então, sempre trabalhe como se fosse um próprio trabalho, como se você fosse o mesmo dono da empresa, né? Temos três tipos de pessoas. Uma é aquela que faz certo, que faz sempre tudo certinho, tudo que é mandado ela fazer, ela vai lá, faz, capricha, deixa tudo bonitinho, chega no horário, não reclama de ninguém, não fala mal do chefe, está sempre por dentro de tudo que é feito na empresa. Já tem o segundo cara. Tem aquele cara que faz tudo errado. Tem ali o encarregado, o líder de setor, passa o serviço para ele, mostra como é que é para fazer, ele vai lá e faz de outra forma. O cara serve um café para ele, ele reclama do café. Chega atrasado na empresa, fala mal do colega de serviço, fala mal do patrão. Esse cara certamente não vai alcançar nenhum lugar maior dentro dessa empresa, porque, pô, tudo para ele não tá bom, ninguém para ele é certo, então esse cara também não vai alcançar nenhum lugar na empresa, assim como também o primeiro. O primeiro faz tudo certinho, chega no horário, faz o serviço dele tudo certinho, ele não está fazendo nada além do que ele já é pago para fazer. Então, o salário dele é aquele, ele vai se manter naquele patamar e ele não tem um objetivo de crescimento na empresa. Então, ele vai ficar naquela linha ali, naquele padrão, nem para cima, nem para baixo, ele vai ficar estagnado ali, né? Mas temos aquela pessoa que ela sempre busca um opcional. Ela sempre busca fazer alguma coisinha a mais. O patrão também pede para ele fazer alguma coisa, ele vai lá, faz tudo certinho, mas ele sempre entrega algo a mais. Ele sempre vem no horário também, que nem o primeiro, sempre tá junto ali com o patrão ali na obra ali para saber qual serviço vai ser executado, de que forma vai ser executado. Ele ajuda a equipe dele, ele ajuda os colegas dele, ele dá dicas para o soldador para fazer uma soldinha mais bacana, uma soldinha melhor. Ele indica o funcionário tal que está indo bem para o patrão. Então, esse cara sim, esse aí possivelmente vai conseguir subir na empresa. Ele vai demonstrar o serviço dele para o patrão dele, ele diz, ó, tá ficando bem feito, tá ficando bom, não tá ficando. Ele vai se mostrar, ele vai talvez até estar estudando, fazendo uma faculdade de administração, vamos dizer assim. Esse cara é mais bem visto pela empresa. Esse cara é o cara que eles enxergam como um possível líder de setor, como um possível diretor da empresa, chefe de obra. Então, esse cara sim é bem visto. Então, esse é o cara que você tem que ser. Estude, faça uma administração, faça um curso, procure sempre se desenvolver dentro da empresa, ver o que a empresa precisa mais. A empresa está precisando de mais soldador. Você é um soldador qualificado. A empresa está precisando de um encarregado de setor, em tal setor lá que o encarregado foi embora, ou precisa de mais alguém para ajudar ele. Então, esse cara é um cara bem visto para essa área, tá bom? Então, outra coisa, você não pode ter muita groselha. Tipo, o que é ser um cara ali com groselha? O patrão te pergunta uma coisa, você vai lá e fala um monte de coisa, faz um podcast ali pro teu patrão. Uma coisa que tu podia falar em 1 minuto, você demora 10 minutos para falar, você fica enrolando.
Então, esse cara também não vai encontrar uma posição muito boa dentro da empresa, lógico. Então, procure sempre ser objetivo no que você fala. Você vai falar alguma coisa, pense antes de falar e seja lá e vá lá e fale objetivamente. Outra coisa, você ficar aquela pessoa que fala mal ali nos corredores do patrão, falar mal dos colegas de serviço, esse cara não é bem visto, nunca é bem visto dentro de uma empresa. Ninguém gosta de alguém falando mal do outro para você. Ninguém gosta de escutar alguém falando mal do teu colega de serviço para alguém, né? Então, essa pessoa está longe de crescer dentro de uma empresa. Então, quem faz fofoca, gente, não vence. Tudo isso que eu falei aqui te ajuda a ser um profissional melhor. Tudo isso vai te ajudar a ser um bom profissional, um profissional melhor, vai te ajudar a crescer dentro de uma empresa. E eu tenho agora uma oportunidade para te oferecer. Eu já trabalho há um bom tempo com funilaria industrial e eu tenho um curso disponível para você que quer se profissionalizar, quer aprender traçados de caldeiraria, quer aprender a fazer fabricação de peças de funilaria. Eu ensino você um passo a passo, desde a retirada de medida lá no local da obra, até então você ir fazer os traçados dessas peças, a fabricação dessas peças, a montagem no local da obra, injeção de espuma expansiva e colocação de lã de rocha e silicato, né? Vou deixar um link aqui ali no grupo de WhatsApp para você estar olhando a nossa página de venda e também fazer a tua inscrição no curso, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar em alguma área profissional dentro do ramo de caldeiraria. Então, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Um grande abraço e até a nossa próxima live.